Bom, boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Lab Talks, dessa vez num formato um pouquinho diferente. A gente trouxe um evento 100% online para vocês. Meu nome é Maria Eduarda, eu faço parte da LUEB, né, Liga de Empreendedorismo de Botucatu, e eu estou aqui para representar todos hoje. Bom, nós atuamos dentro da universidade e também em todo o ecossistema de inovação de Botucatu para trazer inovações e esse lado mais do empreendedorismo para ti. Esse evento tem como objetivo trazer empreendedores e cases de sucesso, mas na área de empreendedorismo, para servir de exemplo para nós, que somos alunos, e daqui a pouco vamos iniciar nossa jornada. Então, para a gente saber também que temos esse caminho para seguir, não é só apenas o lado acadêmico ou ir trabalhar em alguma empresa, a gente também pode seguir para esse lado do empreendedorismo. E para ajudar a gente nessa, a gente trouxe um time de peso. Hoje a gente conta com o Bernardo, da Colact, e com o Luciano, da ETEC de Batatais, com a gente. Daqui a pouco vai entrar também o Igor, ele teve alguns problemas, mas ele vai entrar na nossa transmissão já, que ele é da Bioscience. Por conta desse momento em que vivemos, né, dificuldades da pandemia, todo esse cenário complicado, a gente decidiu trazer um Lab Talks diferente para poder inspirar a gente que, mesmo nesse momento difícil, a gente pode despertar inovação em tempos de crise, que essa é a nossa temática. Então, essa vai ser a nossa pegada dessa vez, um Lab Talks temático, algo que é completamente inédito. Queria dar 2 recadinhos rápidos para vocês. Para quem estiver interessado, a gente vai disponibilizar certificado. Então, é só clicar no link aqui, que a gente colocou na caixinha de descrição. Então, lá vai ter o link para o formulário. Preencham rapidinho, ele vai ficar aberto só durante a live, tá? Então, preencham rápido, voltem para cá para acompanhar todo o live. E também, façam comentários com a gente. Coloquem aí na caixinha de comentários, a gente vai, ao final das apresentações, nós vamos ler todos esses comentários, as perguntas que vocês fizerem, então coloque lá o nome do palestrante para quem você quer fazer essa pergunta e qual é a sua pergunta, a gente vai ler e fazer um momento de conversa, simulando mais ou menos como seria esse evento presencial, né? Então, vou dar aqui então a palavra ao Bernardo, ele vai se apresentar melhor para vocês, então fica à vontade, Bernardo. Boa, legal, Maria, obrigado. Vai controlando meu tempo aqui, que eu entendo que eu tenho 15 minutos primeiro para falar um pouco sobre a história aqui da Colact e a minha história também. Primeiro, boa noite para todo mundo. Meu nome é Bernardo, eu sou fundador da Colact e eu vou contar um pouquinho da história. Eu achei muito legal que a Maria falou do tema, que a gente está falando de empreendedorismo no momento de crise. E, ao mesmo tempo, também, assim que eu fui convidado para conversar aqui com vocês, eu pensei muito no meu período de estudante, no meu momento em que eu estava começando a decidir a empreender. E aí eu achei legal contar um pouco dessa minha jornada, de como que tudo começou, como que eu resolvi, de fato, começar a empreender, e como que, eventualmente, isso, de alguma forma, enfim, me formou para que nesse momento a gente estivesse fazendo o que a gente está fazendo agora. Então eu vou dividir com vocês a tela aqui rapidinho, e aí, se vocês puderem só me confirmar, Maria, se você já está conseguindo ver a apresentação, você me avisa. Tá tudo certo, Bernardo, estamos vendo sim. Boa, legal. Então, o nome da empresa que eu fundei se chama Colact, mas hoje a gente tem um projeto muito legal que chama Compo Local, que na verdade é só a evolução disso tudo, mas de fato tudo começou com a Colact. Eu fui estudante de marketing na SPM, eu sou brasiliense, nesse momento estou aqui em Brasília com os meus pais, passando a quarentena, e eu mudei para São Paulo muito com o sonho de ser publicitário. Eu achava que eu ia ser redator ou diretor de arte, eu gostava muito de criatividade, e fui estudar na SPM por conta disso, isso que me atraiu. Mas aí dentro da SPM, eu fui me aproximando do movimento de empresa júnior, comecei a querer fazer consultoria, e uma das coisas que eu aprendi muito naquele momento foi que aquilo que eu estava aprendendo na faculdade, que era o playbook, que a gente chama de marketing acadêmico, clássico, ele funcionava muito bem para quando você ia falar com o marketing da Unilever, com o marketing da Nestlé, da Coca-Cola. O que é aquilo? É você fazer um briefing, contratar uma agência, pagar mídia. Aquilo tudo era muito
enfim, era muito prático quando você ia trabalhar num departamento de marketing. Agora, quando você atender na consultoria, eu já não tinha muita experiência. Chegava e ia atender um cliente pequeno, e o pequeno, cara, o que ele fazia? Como ele não tem dinheiro, ele não tem expertise, ele não tem recurso nenhum, ele não tem tempo para poder fazer marketing. Então, qual é o playbook, né? Qual que é a fórmula para funcionar quando você é pequeno? E então, quando eu me formei, já estava muito claro para mim que eu queria, de alguma forma, ajudar o pequeno a fazer marketing. Eu até cheguei a trabalhar na Unilever um tempo, vi que aquilo não era exatamente o que eu queria para o meu futuro, embora tenha sido uma experiência incrível, mas eu queria muito empreender e, de alguma forma, ajudar o pequeno a fazer marketing. Foi aí que surgiu a Colact. A Colact ela surgiu em 2012, logo depois de eu sair da faculdade. Nunca tinha empreendido, não sabia nada, me meti mesmo nesse negócio. E eu me juntei com um sócio que também era uma pessoa de marketing, que é o Léo. E aí eu fui procurar uma foto minha do Léo, a gente procurei direto no Google, eu achei essa foto, eu achei muito engraçado. Porque essa foto aí, primeiro que assim, eu sou a mesma pessoa, essa pessoa aí que tá caruda aí na frente sou eu. Primeiro parece assim, somos dois empreendedores de grande sucesso, né? Você bate o olho e fala assim, nossa, pronto, esses caras vão dominar o mundo, ou já dominaram, né? Mas a grande verdade é que são dois moleques que saíram, estavam fazendo uma coisa que parecia legal, mas por trás dos bastidores mesmo, a vida real era essa aí. Esse era o escritório que eu e o Léo, a gente tinha, na verdade, de empréstimo de uma empresa que tinha uma sala vazia, e a gente simplesmente entrou ali, essa empresa ajudou a gente a começar a montar o negócio, e eu e o Léo, quando a gente pensou, bom, vamos ajudar o pequeno a fazer marketing, como que a gente começa, né? O que a gente faz? Então, beleza, vamos fazer que tipo de tecnologia para ajudar esse lojista a vender mais e a ter mais sucesso? A primeira coisa que a gente pensou, bom, vamos começar com o que ele tem. O que ele tem? Ele tem os clientes dele. Como que ele pode se relacionar mais com os clientes dele? Como que ele pode entender melhor quem ele é, até para que ele possa não só aumentar a frequência desses clientes na loja dele, mas também, eventualmente, atrair mais clientes que têm um perfil parecido, né? Então, a gente pensou, bom, vamos começar com eles e vamos, então, fazer um programa de fidelidade, primeiro, focado no pequeno comerciante. Esse vai ser o nosso grande primeiro ato aí. A gente vai identificar o cliente no ponto de venda, a gente vai saber quem ele é, o que ele gosta, como ele se comporta, e a gente vai tentar fazer ele voltar com frequência e aumentar o faturamento daquele lojista. Esse era o nosso sonho de marqueteiro. E a primeira solução que a gente fez, que a gente colocou na rua para tentar resolver isso, não deu absolutamente nada certo. A nossa ideia em 2012 era vamos desenvolver um aplicativo que, quando você chega no ponto de venda, você escaneia um QR Code e ganha pontos de fidelidade daquele estabelecimento, para você poder voltar mais. E naquela época, bom, assim, a coisa mais tecnológica que o comerciante usava para fidelizar cliente era o cartãozinho de papel, aquele clássico que você carimba 10 vezes, a 11ª é grátis. A gente falou, bom, tá aí o mundo do mobile pegando pra caramba, vamos fazer isso só que digital. Então vamos pegar o cartão de fidelidade, colocar dentro do celular e vai tudo funcionar, e a gente já vai começar aqui bombando, voando. Vai ser muito legal. E eu acho que não foi à toa que a gente saiu nessa capa, que muita gente achou que seria real nesse jornal. Isso aqui é a Folha de São Paulo. Muita gente achou muito legal o que a gente estava fazendo, mas na verdade a gente não estava tendo tração nenhuma. E por que não deu certo? Não deu certo por N motivos, mas o mais importante deles é porque a solução que a gente desenvolveu não resolveu o problema que o lojista precisava. O lojista precisava ganhar mais dinheiro, ele precisa, querendo ou não, de maneira muito pragmática, ele quer ter mais sucesso, ele quer vender mais, ele quer poder ter mais dinheiro para poder colocar o filho dele numa escola melhor, ele quer contratar pessoas mais legais, ele quer investir no negócio dele, seja lá por que for, ele precisa de dinheiro. E aqui, nesse programinha de fidelidade que a gente fez, a gente impunha um monte de barreira para as pessoas começarem a poder participar do programa de fidelidade e começar a, eventualmente, frequentar mais o estabelecimento. Eu tinha que baixar um aplicativo, cadastrar, toda vez que ia lá, tinha que escanear um QR Code, fazer 10 vezes, e aí, quando você conseguia finalmente fazer 10 vezes, ganhava um almoço. Então, era muito difícil, era complicado, naquela época especialmente. Então, a gente entendeu que aquilo ali não funcionava, mas a gente... de 2012 a 2014, foram 2 anos apanhando, desenvolvendo o produto, a gente, cara, não acertou a mão, o produto não foi para frente, mas uma coisa muito importante que aconteceu foi que a gente montou um time.
um time de pessoas que a gente conseguiu reunir nesses 2 anos, de pessoas que estavam apaixonadas também pela mesma causa que a gente, que viam que ajudar esse lojista, esse comerciante que tinha uma história por trás, tinha significado, e que também estavam apaixonados de alguma forma pela cultura e o que a gente estava fazendo. Então, isso foi a primeira grande conquista. A gente se deu bem mal em termos de receita, em termos de sucesso mesmo para o nosso cliente, que é o que importa, ajudar ele a ter sucesso na vida dele, no objetivo dele, mas a gente montou um time, pelo menos. Então, a gente, no final de 2014 para 2015, a gente falou, bom, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu, então, que se a gente quiser ter um programa de fidelidade, muita gente tem que usar no ponto de venda. O que a gente pode fazer aqui para reduzir todas as barreiras? Não ter que baixar aplicativo, não ter que ser o negócio todo. Puta, a melhor ideia que a gente teve na época foi, vamos colocar um tablet no caixa. Tablet é o marketing do próprio programa de fidelidade. A gente vai colocar aí, todo mundo vai ver, então não tem como passar despercebido e também não vai ter que baixar aplicativo. O cliente chega lá no ponto de venda, digita o CPF dele no tablet e começa a juntar pontos. Então é muito parecido com a lógica do cartão, só que na verdade funcionaria tudo no tablet. E isso realmente começou a funcionar. A gente falou assim, caramba, pô, realmente esse negócio pegou, porque a gente colocava no estabelecimento, a gente via 70% às vezes do fluxo do estabelecimento usando, 50%, 60%, 70%, e a gente olhou, caramba, estamos tendo visibilidade realmente de quem são os clientes, estamos conseguindo engajar eles, então esse negócio está começando a dar certo, né? A gente tinha já um aplicativo que a gente tinha desenvolvido no passado, a gente falou, bom, vamos deixar o nosso aplicativo lá, a gente mata aquela funcionalidade lá de escanear QR Code que a gente tinha feito, mas deixa o aplicativo para o consumidor, que vai ficar ali um figurante legal dentro do produto como um todo. Mas aí, em seguida, a gente foi evoluindo. A gente fez um painel de controle para o lojista, que a gente falou assim, pô, seu João, você recebe aqui 500 pessoas por dia, você sabe o nome dos seus clientes? Você sabe quem são os mais importantes? Quantas vezes eles vêm? Você sabe se tem um cliente que não volta há 30 dias, há um certo tempo? E ele sempre tem alguma ideia, mais ou menos, de quem é os clientes, ele sabe o nome de alguns, mas quando você vai ver, pô, receber 500 pessoas por dia, você não tem de verdade a visibilidade disso. E isso é importante. No primeiro momento, o lojista nem tem muita percepção do que isso significa. Mas depois a gente foi começando a mostrar para ele. Uma das coisas que a gente fez em seguida foi que logo em 2017, depois que a gente começou a criar uma certa presença e a gente já começou a ter ali os nossos primeiros clientes pagando de verdade, a gente começou a ter nosso faturamento, a gente falou assim, bom, beleza, o que a gente faz com a informação dessas pessoas no ponto de venda para que a gente consiga aproximar o lojista do consumidor e a gente começar a realmente conseguir a aumentar o poder que a gente tem de marketing para esse pequeno comerciante. Vamos fazer automação de marketing. Então, a gente vamos fazer o seguinte, quando o cliente estiver no aniversário, estiver fazendo aniversário, vamos falar com ele antes, vamos falar assim, oi, tudo bom? Seu João aqui, seu aniversário está chegando, já queria deixar aqui claro para que se você vier, vier na próxima semana, o bolo é seu, é de graça. E todo comerciante quer falar com o cliente no aniversário. Então, pô, vamos colocar isso, fazer isso automático. Porque aí, em vez dele contratar lá o sobrinho que, coitado, está estudando e tem que ajudar ele ao mesmo tempo, a nossa tecnologia estaria lá ajudando ele a fazer isso de maneira automatizada. Da mesma maneira, a gente começou a identificar, pô, o cliente não volta há um certo tempo. Vamos criar uma oferta automática. Quando o cliente fica, por exemplo, 30 dias sem vir, a gente automaticamente fala, pô, estamos com saudade de você. O seu João está sentindo saudade de você. Voltem até 7 dias que você tem um suco, por exemplo. E aí a gente foi começando a pegar esse conhecimento sobre as pessoas e o contato que a gente conseguia no ponto de venda para que a gente pudesse criar automação de marketing e evoluir nessa visão que a gente sempre teve de criar uma ferramenta legal para o pequeno comerciante. Mas aí, esse aí era o nosso gráfico de faturamento. Beleza, em 2015 a gente acertou, porque pelo menos o produto ficava lá, as pessoas começavam a usar, a gente começou a ter cliente, mas olha só, esse gráfico aí, por um leigo, às vezes você pode olhar e até falar, pô, legal, eles estão crescendo, né? Isso aqui é o faturamento da empresa, então todo mês cresce um pouquinho, bacana, esse aqui é o quanto de clientes a gente perdia todos os meses, então pô, estava estável, é um negócio que tem sustentabilidade. Só que não, porque quando você é um negócio de tecnologia e você é uma startup que está começando,
você não tem a opção de crescer devagar. Você tem que crescer rápido, porque você tem que ter uma proposta legal para investidores, para que investidores possam colocar dinheiro na sua empresa. Você tem que ter receita, ou você tem que ter recursos para poder investir em tecnologia, para a sua tecnologia não ficar atrasada, né? Você tem que estar sempre à frente. E esse negócio não ia funcionar também. A gente estava andando muito devagar, né? Então a gente pensou, bom, o que a gente pode fazer aqui? Ou a gente consegue ganhar mais dinheiro por cliente, ou a gente tem um jeito de conseguir mais clientes muito mais rápido. Aí a nossa ideia em 2018 foi, bom, vamos fazer o seguinte, vamos transformar esses tablets, a gente tinha já 700 tablets espalhados pelo Brasil, nossos clientes, vamos transformar esses tablets em tablets de pagamento. Aí vai ser muito legal, porque o lojista vai colocar ali um tabletzinho que o consumidor paga, mas aquilo ali é um pagamento com fidelização de clientes. A gente identifica o cliente pelo cartão, vai ser super legal, a gente faz o tablet ter uma interface diferente, e foi o que a gente fez. Em 2018, a gente colocou esse produto na rua, foi uma evolução do que a gente tinha feito, e a gente buscou um parceiro de pagamento. Quando a gente estava buscando um parceiro de pagamento, a gente falou com várias dessas maquininhas que vocês devem conhecer, Cielo, Rede, GetNet, a gente falou com várias delas, e essas são empresas mais tradicionais, que toda vez que a gente ia falar com eles, a gente fala, puta, eu quero que a experiência seja assim, a gente quer uma experiência que seja muito legal para o comerciante e para o consumidor, precisamos dessa e daquela tecnologia, e a maioria dessas empresas chegava e falava assim, isso aí não vai dar certo não, isso vai ser muito difícil, puta, você conseguir essa sua tecnologia aqui dentro vai demorar, até que a gente conheceu a Stone. A Stone é a maquininha verde, é uma empresa que é um fenômeno da natureza, é uma coisa louca, porque eles lançaram em 2012, mesma época que eu. Tudo bem que eram empreendedores mais experientes, mas lançaram em 2012. E de 2012 a 2018, que era quando eu estava falando com eles foram de zero a Nasdaq. Eles abriram capital na Bolsa de Nova York, uma empresa que já estava avaliada em 40 bilhões de reais, lucro de 300 e tantos milhões de reais no último ano. Então eu falei assim, gente, essa empresa realmente é um fenômeno. E eu fui falar com eles e a reação deles em relação as outras empresas que eu falei foi o seguinte, eles falaram assim, isso aí vai ser difícil de fazer, mas vai ser do cacete, temos que fazer porque o nosso cliente precisa, o pequeno comerciante realmente precisa acelerar esse processo de saber fazer marketing, de ajudar, de entender melhor o cliente para que ele possa crescer, né? Então foi aí que a gente virou sócio da Stone e a gente evoluiu ainda mais o produto para pegar tudo aquilo que a gente aprendeu e colocar dentro da maquininha. A Stone, hoje em dia, realmente a gente faz parte do grupo. É uma história super legal, porque hoje em dia a gente faz parte realmente de uma tese muito maior que está por trás da Stone. A Stone é uma empresa de pagamentos, mas que quer oferecer muito mais do que só pagamentos para o lojista. Entre as coisas que ela quer oferecer é ajudar o lojista a vender mais. Só que aí veio uma bomba atômica chamada Covid, né, agora esse ano. A gente estava indo muito bem, crescendo muito rápido, mas legal, o que adianta ter um programa de relacionamento que as pessoas não podem frequentar o estabelecimento, né? O que faz, né? Então, quando a gente se viu nessa posição, na verdade, a gente olhou e falou, cara, temos que fazer alguma coisa, o nosso lojista precisa de ajuda, porque ele não vai sobreviver. A gente tem uma visibilidade muito boa de como funciona um estabelecimento, quanto de dinheiro ele ganha e tudo. E geralmente um estabelecimento desse pequeno, ele tem em torno de 27 dias úteis de caixa. 27 dias de caixa. Ou seja, vai fechar a porta todo mundo. Vai todo mundo fechar. Então a gente tem que ter uma responsabilidade moral de pensar como que a gente ajuda esse comerciante. Então, quando isso aconteceu, a Stone criou uma campanha de marketing, inicialmente institucional, que dizia, fica em casa, mas cuida do pequeno negócio. Foi aí que veio a campanha do Cuide do Pequeno Negócio, que foi uma campanha veiculada nacionalmente, protagonizou aí uma live que muita gente aqui deve ter visto, é a maior live da história do YouTube, da Marília Mendonça, foi muito, muito bacana, e essa live ela veio com a mensagem de compre local, continue comprando desse pequeno comerciante, desse lojista. E a gente viu que aquilo ali, na verdade, era uma grande oportunidade para evoluir ainda mais o nosso produto. A gente pensou, bom, o que adianta falar compre local? Vamos ajudar as pessoas a comprar localmente mesmo, vamos disponibilizar realmente uma ferramenta para que as pessoas possam comprar. Então a gente transformou de novo, pela 4ª vez, o nosso produto,
no que agora é o Compre Local, e é uma forma, basicamente, de qualquer lojista cadastrar sua loja. Não precisa ser Stone, não pode ser Cielo, pode ser Rede, pode ser o que for, não precisa ser cliente antigo da Colact. Qualquer lojista pode se cadastrar, colocar lá qual que é o canal de venda deles, e a gente disponibiliza uma forma dele ser encontrado ali dentro daquele aplicativo. É super legal, porque a gente já começou a ter vários casos de sucesso muito bacanas e é totalmente gratuito. Então, essa receita que a gente está gerando para eles é uma receita que a gente não pega absolutamente nenhum percentual. Então, basicamente foi isso. Eu queria dar essa visão geral sobre o que a gente fez até aqui. Pode ser um pouquinho do tempo, agradeço aqui, mas o principal ponto que eu queria passar aqui para vocês desde o início da minha jornada empreendedora, eu sempre tive muito apaixonado pelo cliente, sempre tive muito apaixonado por quem era o lojista, aquela pessoa que estava ali colocando o sonho dela, às vezes abrindo mão de outras coisas para poder colocar o dinheiro no negócio dela. E se tem uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com o empreendedor, é realmente ajudar. Você ganha dinheiro com isso, você recebe dinheiro porque naturalmente a sociedade está te devolvendo o que você ajuda, o que você faz. Então, nessa jornada que vocês estão começando, aprendam a se apaixonar pelo problema do seu cliente. Esse momento do Covid agora, na verdade, é só uma ferida que foi aberta do quão é importante para eles, né, aprenderem a fazer marketing, a gerir melhor o negócio deles. Mas se você de fato estiver focado sempre no seu cliente e evoluindo, sem medo de trocar produtos, sem medo de evoluir, às vezes abandonar uma ideia anterior, você com certeza vai conquistando esse espaço dentro do mercado. Então essa é a mensagem inicial aí, um pouquinho da minha história junto com a Estônia agora. Muito obrigada, Bernardo, foi incrível. Parabéns pela iniciativa de vocês. Então, aconselho a todos, vamos procurar então um aplicativo aí, Compre Local, e ajudar, assim como eles estão fazendo, uma iniciativa super legal. E agora eu dou a palavra ao Luciano, então pode ficar à vontade, Luciano. Muito obrigado. Bom, eu sou Luciano Patrocínio, né? Sou de Batatais e tenho 45 anos. Sou técnico mecânico, engenheiro de produção mecânica e a gente faz parte do grupo Ajudar Sempre, né? Que é um grupo que está focado na parte do Covid-19 em ajudar as pessoas, né? Essa pandemia veio para, como o Bernardo mesmo disse, essa pandemia veio para modificar o modo de pensar de todos os empresários, né, a pessoa comum, civil, e isso para mim também veio para fortalecer ainda mais o modo de pensar meu como professor, como empresário, né, como pai, como esposo, porque sempre levei a minha parte como empreendedor, como professor, como pai, sempre como desafios. E aí hoje eu cheguei aonde eu cheguei através de desafios. E a palavra certa por tudo isso é a paixão, né? Então, a paixão que nos move é a paixão por querer ajudar o próximo, é a paixão por querer resolver os problemas, é a paixão por querer tentar solucionar os problemas existentes ao nosso redor. E a gente não pode ter um sentimento bairrista aonde a gente olha apenas para o próprio umbigo, né? Porque os outros que estão ao nosso redor têm problemas às vezes maior que os nossos. E a partir desse momento onde você começa a olhar para a sua vizinhança, você começa a expandir o seu negócio. Se você tem algo parecido ou algo que possa trazer soluções ao vizinho, a cidades, a estados, e assim por diante. Foi o que aconteceu comigo, né, Se Ajudar Sempre, que começou por como diz o professor que me convidou, o Marcos Barbosa, numa madrugada ele levantou, falou, olha, a gente vai fundar esse Ajudar Sempre.
e me ligou no dia, falou, Luciano, vamos fazer, ele me chama de Gordinho, né? Falou, Gordinho, vamos fazer parte desse grupo, vamos fazer Face Shield, né? Falei, mas Marco, eu estou trabalhando. Não, mas vamos fazer. Falei, vamos começar então. Começamos a fazer aqui com retalhos de marketing visual, né? Com acrílicos, com espumas, outros materiais reciclados, e fizemos 300. E eu comecei a gostar da ideia. E com isso já veio outro projeto. O outro projeto já foi torneira solidária. E mais um outro projeto, máscaras TNT. Puxa, começou a crescer. Dessas 300 máscaras, eu vi a possibilidade de colocar num grupo de empresas, né? De uma associação brasileira de ferramentas, máquinas e ferramentas. E eu consegui um parceiro onde a gente teve a parceria de 3.500 suporte para Face Shield. Aí faltou dinheiro. Vamos atrás do dinheiro. Falei, Luciano, como a gente vai conseguir? Falei, a gente vai conseguir. Conseguimos, já com essas Face Shields, conseguimos 4.680 Face Shields distribuídas para nossa cidade e para a região. Depois a gente conseguiu fazer ainda mais de 20.000 máscaras de TNT distribuídas para a região. Fizemos gorros de TNT também, com apoio, né, de mais uma outra pessoa, que é a Soraya, que é arquiteta aqui em Batatais, a ex-aluna também da nossa escola, da ETEC, a Dorcas. Fizemos aventais descartáveis, fizemos também capela de intubação para pacientes, né? Extubação também. Fizemos corredor de desinfecção, válvulas respiradoras. Foi aonde que o nosso grupo começou a criar uma forma um pouco maior. Porque a gente começou a trabalhar com a parte de duplicação de peças do sistema de respiradores, né? Onde vão as traqueias, as conexões Y e tudo mais. Válvula proximal. E a gente chegou no UPA lá e falou, olha, eu vim aqui para conhecer essas peças que até então eu não conhecia, né? Que a minha parte sempre foi virada para o lado da mecânica industrial, que eu sou formado em engenharia mecânica, de produção mecânica, e tem minha empresa também. E o que aconteceu? Nesse meio tempo ela falou, olha, tem um respirador aqui que não está funcionando legal. Falei, eu posso dar uma olhada? Eu não entendo tudo, mas alguma coisa da mecânica, elétrica, a gente entende alguma coisa. A enfermeira prontamente mostrou para a gente, já tinha agendado até o técnico para vir fazer a manutenção. Cada manutenção dessa, quando a visita desse técnico vem, é cerca de R$1.500 a R$1.600, apenas a visita, né? Para vir e ver o que é que está acontecendo, e às vezes tira o equipamento do ambiente para ser levado e fica 10, 12 dias, uma semana fora do ambiente, podendo fazer falta nesse momento, principalmente. E a gente começou a analisar, eu falei, olha, pode tirar a válvula, deixa eu analisar, tem uma nova. Comecei a fazer análise comparativa, que é o normal de um especula, né? Um engenheiro que quer saber como é que funciona. E aí, encontramos uma anomalia numa membrana. E eu pedi a permissão, levei ela até a minha empresa, a gente fez essa alteração, fizemos a correção, né, com uma película de PVC, cortada a laser, montamos, levamos lá e fizemos o teste. Não precisou mais ter feito a manutenção no respirador. Daí em diante, a gente fez um vídeo e colocou na internet para ensinar pessoas que tivesse essa intenção de ajudar os hospitais. Porque cada válvula dessa custa, hoje, pela internet, se você procurar a válvula exalatória, Dextel, você vai encontrar o valor entre R$1.700 a R$2.800, R$3.000. Então, essas válvulas, o que acontecia? Se estava danificada, poderia ser jogada fora. Então, a gente conseguiu fazer por 20 centavos, né, essa manutenção. E a gente recuperou, só no UPA, a gente recuperou 6 válvulas ali, né? Então, foi uma economia bastante significativa. E os equipamentos começaram a funcionar. Depois desse vídeo, nosso vídeo chegou em Chicago, no Chile, São Carlos,
né? Franca, algumas outras cidades e muitos lugares que a gente não teve acesso, assim, para confirmar até onde chegou, né? Que não tem esse controle. E nosso grupo começou a tomar um vulto maior. Começou a ser chamado para alguma videochamada para mostrar como era feito. E vamos indo, vamos trabalhando atrás de costureiras e começou a trabalhar na condição de ajudar as costureiras também. A gente começou a custear também as costureiras, porque era um momento onde as confecções também não estavam trabalhando. Então, a gente começou a trabalhar com as costureiras e a gente começou a pagar 20 centavos por máscara, né? E os jalecos também, que a gente pagava 1,20, paga ainda até hoje, 1,20 por jaleco, né? Que é o avental costurado. Então, a gente começou a ajudar o lado das costureiras e a gente começou a trabalhar também ajudando os hospitais, UTIs. Com isso tudo, a gente fez mais em itens, número de itens. A gente chegou contabilizando, eu estava contabilizando agora há pouco, aqui antes da gente começar a live, a gente chegou a mais de 58 mil itens já distribuídos no na nossa região e no nosso país. Tá? Porém, ainda há muito trabalho ainda a ser feito, que para a gente ainda isso não é o suficiente, tem muita coisa ainda para ser feita. Um exemplo simples que a gente está trabalhando agora, que está ainda dando ainda um ibope muito bom para a gente, que a gente está trabalhando, e é a custo zero, são as máscaras, né? Que é máscaras de mergulho normal, né? São as máscaras de hobby, que a gente trabalha, faz os testes nela, faz a inversão com impressão 3D, modelação 3D também, e a gente faz as adaptações e é enviado para os estados que têm o interesse. Só que isso aqui tem um custo. Hoje, uma máscara hospitalar dessas aqui, as que tem Anvisa, tudo certinho, custa em torno de 2.500 a 2.800. Essa aqui a gente consegue fazer com a mesma eficiência, um valor de 170, 180 reais pronta, né? E, além disso, a gente tem uma parceria com a FAB, com os veteranos da FAB, né? Inclusive, a gente fez uma missão Amapá, agora a gente está na missão do Piauí, que a gente vai também trabalhar junto com a Cruz Vermelha, através de cestas básicas para estar enviando a eles. E tem muito por vir. E a gente precisa também de ajuda, tá? Porque a gente faz tudo isso com pouco dinheiro, com auxílio de pessoas que se desdobram, né, durante o dia, no seu trabalho, e à noite, às vezes, nos ajudam. Estamos terminando também um projeto de respirador, que isso também, hoje a gente está aprendendo, né? Como é que a gente faz isso? Porque a nossa intenção é não parar. Então, é ajudar sempre, não é o ajudar agora, é o ajudar sempre. Hoje a gente já está no ajudar sem fronteiras. Precisamos da ajuda de pessoas que nos auxiliem financeiramente para que a gente possa fazer com que essas máscaras cheguem ainda mais longe. Essas máscaras fazem com que pessoas não sejam entubadas, porque a intubação em uma pessoa prejudica demais a parte da garganta, né? E os pulmões. E esse sistema aqui ajuda muitas pessoas. E nós estamos disponíveis para poder ajudar. E isso abre um leque muito grande para quem quer empreender e quer aprender. A ajuda ao próximo nos traz uma experiência muito grande. É uma larga escala. O que você dá hoje de ajuda, você recebe 3 vezes mais em conhecimento. E isso você vai usar no seu dia a dia. Tá? Eu trabalho desde os meus 7 anos. Comecei como verdureiro. Tá? Hoje eu tenho a minha empresa. E eu sempre tive na minha vida os meus sonhos, que era ter a minha família, hoje eu tenho. Ter a minha empresa, hoje eu tenho. Ajudar as pessoas, estou fazendo. E ainda poder ter, dentro da minha empresa, 12 pessoas, 12 famílias diferentes. Ainda não tenho, mas ainda vou ter, que é a minha parte de empreendedorismo social, que ainda estou conseguindo.
Então, nunca desista do sonho de ninguém. Isso é uma âncora. Paixão pelo cliente, como o Bernardo disse, paixão pelo que faz. Eu amo o que faço, amo ser professor, amo ser pai, amo ser esposo, amo ajudar as pessoas e amo principalmente viver. E o que eu faço é de coração. Não espero nada financeiramente de retorno. Parabéns também, Luciano. A gente estava pesquisando, né? A gente acabou entrando em contato com o Luciano apenas ontem para fazer parte do nosso evento. E a gente se apaixonou pela iniciativa e a gente falou, a gente tem que trazer ele para o nosso evento. Ainda bem que deu super certo. Muito obrigada pela participação. Nós que agradecemos essa oportunidade. E agora eu vou dar a fala para o Igor, tá? Igor? Tá me vendo? Ah, sim, tudo certo. Tô todo paramentado aqui, que eu tô no hospital ainda, tá? Legal, gente. Eu sou o Igor. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou apresentar um pouquinho desse projeto aí que a gente vem desenvolvendo já há alguns anos, que é a Apta Bioscience. Um pouquinho também pro lado aí da Covid, né? Mas a gente já trabalhava com essa parte de saúde, né? E ciência de base desde o início. A gente só se movimentou um pouquinho, então, pro lado da Covid. Eu vou apresentar para vocês hoje o que é a Apta. Não sei se vocês já conhecem ou ouviram falar. Vou compartilhar uma breve apresentação com vocês. Estão vendo a minha tela? Ainda não. Aí, apareceu. Foi? Sim. Que legal. Então, vou apresentar aqui a Apta Bioscience, né? Como eu falei, eu sou o Igor, eu sou médico de formação. Eu estou aqui no hospital trabalhando ainda, porque ainda temos que trabalhar como médico. Essa vida de empreendedora levou a gente para esses caminhos aí duplos, né, digamos assim, de médico e empreendedor. Então a gente tem essa dupla jornada de trabalho também. Termina no hospital, segue na Apta e vamos embora. E nossa missão na Apta é desenvolver tecnologias que salvam vidas, de fato, né, comprometidas naturalmente com um futuro muito melhor para todo mundo. E com a visão de futuro, onde a gente possa trazer uma cura definitiva para diversos tipos de doença. Melhorar a qualidade de vida das pessoas é o que a gente pensa. Nosso foco aqui é o tratamento de doenças raras e doenças negligenciadas. A gente começou pensando muito nisso e é o que, assim, transcorreu nesses anos que a gente vem trabalhando. Hoje, a Apta já é uma SA, né? A gente tem um grupo de empresas. Cada um dos projetos que é desenvolvido dentro da Apta vira um novo CNPJ. Eu vou mostrar um pouquinho do que a gente tem aqui dentro. Além, então, das doenças raras, né? Terapias anti-ciência ou terapias genéticas para doenças raras e negligenciadas, a gente está trabalhando na linha de dermocosméticos, combate às superbactérias, análise microbiológica de alimentos e medicamentos, desenvolvimento de supersementes, também aí com braço no agro, criação de proteína em laboratório, produção de biodiesel, polímeros, biocelulose, bioetanol e por aí vai. Os dois fundadores somos eu e o Caio, né? O Caio, desenvolvedor da plataforma. O que foi desenvolvido para a gente ter esse tipo de tecnologia na mão foi um processo de biologia computacional que nos permite transformar o maquinário, modular, na verdade, o maquinário celular. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente e visualmente o que é isso. E eu, então, entrei com a parte mais de business, né, por ter aí uma especialização em gestão e negócios e já ter experiência com desenvolvimento de negócios há mais ou menos 10 anos. A gente tem algumas startups investidas, trabalhei também como investidor anjo há algum tempo. E a Apta, então, é o que a gente tem aí com muito carinho, porque a gente trabalha muito dentro da Apta. E esse ano a gente incorporou, foi incorporado, no caso, pelo time da Vesper Ventures, de Florianópolis. A Vesper é um time de estrelas aqui, né, que a gente sempre diz aqui nas apresentações. É uma empresa suíço-brasileira, 2 dos sócios são suíços, os outros são brasileiros. E a gente dá um destaque especial aqui ao Júlio Moura, que já foi CEO global da Atlas Schindler, né, do Grupo Nueva, Amanco, Maciça, conselheiro da Natura, Decoagro, Seconsud, Brinox. Então, assim, uma pessoa de altíssimo respeito, com um network fantástico a nível global, formações pela MIT e Harvard, junto com o Gabriel e o Rafael, que são 2 sócios que
estão muito mão na massa aqui na Apta, né? O Pedro também, o Gabriel Lon também. Eles são muito mão na massa aqui na Apta, realmente transformando o negócio em si. E o Gabriel e o Rafael são fundadores da VL Laser, né? Se vocês verem as facas Tramontina, as facas Binox, é o laser deles que faz essa gravação, por exemplo, dentre outras mais. Hoje o Gabriel também é CEO da VEG, né? Da fabricante de geradores VEG. E eles também são sócios e fundadores da Exact Sales. Talvez a Exact Sales seja o nome mais conhecido aqui no meio de startups, né? E tá aí duas das pessoas que ajudaram a criar a Exact Sales junto com o Júlio e o Pedro. A Apta hoje se divide nessas áreas, né? Como eu mostrei lá atrás, a gente tem algum trabalho de desenvolvido. A empresa tem apenas 3 anos, mas a gente assim, trabalha muito mesmo e por isso tantas linhas pré-desenvolvidas ou em desenvolvimento. E eu vou mostrar um pouquinho o que é a tecnologia para vocês. A gente trabalha modulando a essência de como a célula funciona, tá? E por ter uma tecnologia que é tão primitiva, digamos assim, na verdade a tecnologia em si é bem avançada, mas modula um processo que para a célula é muito primitivo, a gente tem uma plasticidade enorme. A gente consegue trabalhar com diversos tipos de células diferentes, entendeu? Qualquer alteração que tenha no nosso DNA pode provocar, então, deformidades, né, ou doenças que estão relacionadas a alterações em proteínas, enzimas, hormônios e por aí vai. E o que a gente faz? A gente consegue modular essas alterações, seja uma doença genética, né, uma má formação genética, seja uma alteração provocada pelo envelhecimento ou por algum outro problema que seja. Infecções virais, infecções bacterianas e por aí vai. Por quê? Diferente da edição gênica, que trabalha mudando o DNA aqui na primeira etapa, a gente vai atuar na etapa 3, digamos assim. Depois que o DNA é lido e se transforma na molécula que vai ser a precursora daquilo que forma as proteínas, enzimas e basicamente qualquer substância que está presente no nosso corpo, né, que tem alguma função de fato no nosso corpo, a gente consegue, alterando essa molécula, corrigir essas alterações ou até induzir a produção de uma nova proteína, certo? Ou de uma proteína que seja a proteína correta, né, digamos assim. A gente, naturalmente, tem alguns concorrentes no mundo, a gente gosta de citar uma das mais famosas dela, né, porque está aí muito em voga no Covid, por conta de uma vacina que está sendo desenvolvida pela Moderna. É uma das primeiras vacinas que deve chegar ao mercado e eles tiveram bastante sucesso usando essa tecnologia que a gente tem aqui na Apta para desenvolver uma vacina para o Covid, tá? Como eu falei, a tecnologia ela é muito básica e por isso ela é muito plástica. Então a gente pode atuar de um vírus a bactéria até seres humanos, passando por qualquer ser vivo, basicamente. E por isso a gente construiu um pipeline bem robusto. Alguns dos projetos já foram licenciados para Neoquímica e para Teuto, que são duas grandes farmacêuticas aqui na região centro-oeste, além de uma das maiores fabricantes de soluções fisiológicas do país, que é a Equiplex. E diversos dos projetos são 100% apta e o nosso foco principal, como eu falei, né, trabalhando com doenças raras e doenças negligenciadas, então, um tipo de câncer de cérebro bem agressivo, chamado glioblastoma, é um dos projetos que a gente está mais avançado, a gente já está indo para os testes em animais, e esse projeto saiu do zero até chegar nesse ponto em apenas 1 ano, e junto dele a gente está avançando também com um novo produto, que é um tratamento, vai ser o primeiro tratamento de fato para a doença de Alzheimer. Tá? Junto com essas duas moléculas, a gente tem uma molécula que ajuda a combater de fato o envelhecimento, e é essa linha que a gente trabalha para combater o câncer e também o Alzheimer, e a gente pode usar isso também como um cosmético, tá aí o motivo da gente estar desenvolvendo também um cosmético. Além disso, né, combate à resistência antibiótica, um produto para SARS-CoV-2, como vocês viram, no concorrente nosso desenvolveu a vacina, a gente também tem a nossa vacina que ainda não foi testada. A gente tem muitos produtos da linha diagnóstica, diagnóstico precoce de Alzheimer, Parkinson, aderência à quimioterapia, doença residual mínima, que é quando o câncer está prestes a voltar, a gente consegue detectar de forma muito precoce. E a nossa estrelinha aqui, que é um produto que está indo para o regulatório agora, né? A gente está fazendo a aplicação para a Anvisa, é o diagnóstico para o Covid-19. Esse projeto a gente recebeu o suporte do IPT, também da Embrapi, e em apenas 2 meses a gente saiu da ideação para prototipação e testagem no laboratório para chegar ao ponto de ir agora para o regulatório. Tá? Isso, para um kit diagnóstico, é realmente assim, impressionante, porque o processo foi muito rápido. Tá?
Vocês estão vendo também algumas equipes que estão saindo com novos testes, né? Mas muitas vezes usando reagentes importados, usando anticorpos que já são bem estudados. A gente não, a gente desenvolveu do zero o reagente, a gente desenvolveu do zero a partícula que faz a detecção viral, fez a associação disso com a tecnologia que o IPT tinha, para daí chegar em algo 100% novo, uma tecnologia totalmente disruptiva, inédita no mundo, para fazer o diagnóstico do vírus sem usar a máquina, que é o PCR em tempo real. A gente não faz aquele teste que fura o dedo, né, tira uma gotinha de sangue para detectar se a pessoa teve contato com o vírus ou não, que é o teste que a gente detecta os anticorpos, né, as imunoglobulinas. Aqui não, a gente está detectando algo que é muito mais complicado, que é o RNA do vírus em amostra de saliva. Tá? Um teste rápido, em apenas 15 minutos tem um resultado, e a gente consegue, então, identificar se tem vírus ou não em amostra de saliva. A gente pode testar isso com várias outras amostras, tipo suave de superfície, né? Pode passar um algodãozinho, digamos assim, né? Só exemplificando, não é bem isso, mas a gente pode passar, tipo, um algodão numa superfície para detectar se tem vírus ali naquela superfície ou não, de forma muito rápida, em apenas 15 minutos. Continuando, então, diagnóstico de arboviroses, dengue, zika, chikungunya, produção de proteínas, como eu te falei, né, glutationa, metalothioninas, que são produtos extremamente essenciais para a dieta humana e muito complicados de ser feitos em laboratório. Né? Além disso, bioplásticos, biodiesel e bioetanol. Eu gosto muito de mostrar esse slide aqui, a parte prática mesmo do nosso trabalho, isso é o que a gente faz o tempo inteiro. A empresa não tem estrutura de laboratório, o que a gente faz é contratar os laboratórios para que façam os testes. E com isso também a gente ganha muita autoridade nos produtos que estão sendo desenvolvidos aqui. Porque eu tenho, no final de cada relatório, de cada gráficozinho desse, um pós-doutor ou alguém com muito gabarito assinando o relatório para a gente. O produto foi desenvolvido pela Apta, mas testado num laboratório de renome. Entendeu? Isso dá muita autoridade para o nosso trabalho e facilita muito a venda do produto na sequência, que é o que eu vou explicar para vocês mais tarde. Um outro trabalho também impressionante que a gente teve foi combate à resistência bacteriana, né? Que no caso uma bactéria chamada Escherichia coli resistente a um antibiótico que é muito barato, está super disponível, mas que não pode ser mais usado, porque quase não tem função. Para você ter ideia, a ciprofloxacina já é um antibiótico de segunda ou terceira linha, entendeu? E é um antibiótico super barato, assim, que não tem tanto efeito colateral, seria assim uma linha de tratamento eficiente se não fosse a resistência bacteriana. E a gente conseguiu transpor a resistência bacteriana, desenvolvendo a exata tecnologia que eu expliquei para vocês, que também é um novo produto que a Apta deve estar trazendo ao mercado em alguns anos. E para o Covid-19, então, né, a primeira linha que a gente resolveu atuar foi alterar a mudança, né, a alteração genética que aconteceu no RNA do vírus para que ele se tornasse esse agente infeccioso que ele é. Normalmente os coronavírus não são tão infecciosos assim, tá? Eles não costumam, e quando eles são infecciosos, eles não costumam desenvolver tanto a doença como esse está desenvolvendo. Por isso esse coronavírus está causando tanto malefício, né? Gerou essa pandemia horrível e está matando tanta gente no mundo. Acho que mais de 450 mil mortes já foram contabilizadas na conta aí do corona. Né? Então, o que a gente faz? A gente interfere no mecanismo de replicação do vírus, impedindo com que ele forme essa estrutura vermelhinha aqui do gráfico, que é o que faz a coroa do vírus, que também é a estrutura que promove a infecção nas células humanas. A gente reverte essa alteração, essa mutação, e impede com que o vírus fique tão infeccioso. Na segunda linha a segunda proposta da Apta para o coronavírus, então, o desenvolvimento de uma vacina de DNA, onde a gente estimula a célula de defesa a produzir anticorpo contra o vírus. E o nosso carro-chefe, digamos assim, para o coronavírus, então, foi o desenvolvimento de um teste rápido, em parceria com o IPT e com a Embrapi, que a gente deve estar trazendo ao mercado aí até, no máximo, outubro ou novembro. A gente está atuando aqui, ó, junto com o PCR em tempo real, diferente dos testes rápidos que vocês ouvem falar na televisão o tempo todo, que eles detectam se a pessoa teve contato ou não com o vírus, mas de forma muito tardia, tá? A partir do 10º dia, muito mesmo, assim, depois do 12º dia, que a gente começa a ter essa detecção através dos testes de IgM e IgG. A gente, diferente disso, consegue pegar logo no 2º dia de infecção, porque a titulação viral já aumenta na saliva do paciente, se ele está contaminado ou não. E, de forma bem prática, o que a gente está fazendo para gerar nota fiscal hoje, porque nós somos de base mesmo uma empresa de P&D, né? O que a gente faz para gerar nota fiscal é
fazer os testes de COVID, os testes de PCR que a gente usa para gerar as contraprovas dos nossos exames. E também a gente oferece os testes imunocromatográficos por conta de algumas parcerias com laboratórios que a gente já tinha antes. Basicamente era isso que eu ia mostrar para vocês. Muito obrigado. Muito legal, Igor. Muito obrigada pela apresentação. É muito interessante tudo que vocês fazem. Acredito que assistindo aqui tenham muitos futuros engenheiros de bioprocesso e biotecnologia. E a gente é apaixonado por isso e super fantástico tudo que vocês estão fazendo. Legal. Obrigado. Antes de começar nosso momento de conversa aqui, eu queria só deixar um recadinho para quem está assistindo. No final da live vai entrar um pessoal da ISEC aqui falar um pouco sobre... falar um pouco para vocês sobre intercâmbio. Quem tiver interesse em intercâmbio, por favor, assista aí até o final da live, porque eles têm um recado muito legal para dar para vocês. Então, vou começar aqui com as perguntinhas, separei aqui no meu celular já. Então, a primeira pergunta para o Bernardo, do Guilherme. Quanto tempo demorou para montar esse time? Como funcionou a decisão da empresa após o time montado? Guilherme, obrigado pela pergunta. Eu não escutei a segunda, a primeira eu entendi. Desculpa, qual a segunda, Maria? Como funcionou a decisão dos equity, que falam de equity? Legal. Da empresa após esse time montado? Boa. Guilherme, foi o seguinte, quando eu saí da faculdade, eu tinha um sócio mesmo, que era aquele sócio que ia estar do meu lado a maior parte do tempo e que tinha o maior percentual da empresa. E eram 2 publicitários saindo da faculdade que não sabiam nada e que estavam assim, aventurando num mundo de desenvolvimento de software. Então, era uma galera que assim, estavam zero preparados e a gente precisava de encontrar outros sócios para ajudar a gente, especialmente pessoas mais técnicas, né? Pessoas que fossem desenvolver o software de fato. A gente foi atrás, a gente chegou a ter uns 4 sócios e todos deram errado até 2015. A gente penou bastante com isso. Realmente, no fim, o que tem valor mesmo é o time, né? Porque são essas pessoas que vão fazer o produto, que vão chegar até o cliente, que vão conseguir, de fato, realizar a missão da empresa. Foi muito legal que o Igor mostrou a importância do time e o quão é importante ter pessoas hiperqualificadas para fazer esse negócio tão complicado e tão desafiador como eles têm ali, né? Então, a gente demorou um pouquinho, eu diria, uns 2 anos para montar o time certo. E decisão de equity foi o seguinte, no primeiro momento foi uma decisão simples, eram só 2 pessoas mesmo. Como eu estava mais envolvido, tinha um pouco mais de percentual. Mas depois a gente foi buscando essas pessoas novas que estavam entrando para ajudar a gente com tecnologia. E depois que a gente já tinha algumas feridas para ver que não é tão fácil montar time, a gente foi montando um esquema de vesting. E aí eu recomendo que vocês estudem a respeito. Acho que ele travou. Travou. Bom, então vamos passar para a próxima pergunta. Basicamente é uma forma de... Bernardo. Caiu, Bernardo. Pode continuar. Até onde que vocês escutaram? Até o vesting. Então, recomendo que vocês estudem vesting para que vocês entendam um modelo em que, depois que a gente sofreu muito para tentar arrumar sócios que, de fato, fossem fazer parte no longo prazo do negócio, a gente optou por fazer um esquema de vesting que você vai trazendo pessoas e que você só distribui equity para elas depois de um certo tempo dentro da empresa. Então, hoje, nossos sócios que estão com a gente foram sócios vestidos, que a gente chama, que eles ganharam participação no tempo. Legal. Bacana. Agora, uma pergunta para o Luciano, do Rodrigo. Ele perguntou se essa ligação com o empreendedorismo trouxe para você uma visão diferente para levar para dentro das aulas. Olha, de fato, essa parte de empreendedorismo a gente passa para os alunos, né? Porque a cada aula a gente tem que fazer, ainda mais agora, como a gente tem que fazer em sistema online, a gente tem que ter um modo diferenciado para passar ao aluno como de fato deve ser. Porque ainda mais a aula de mecânica. Imagina vocês uma aula de mecânica, né? Que é a aula que é toda prática. Vamos falar 70% prática.
como é que a gente vai empreender, fazer com que o aluno tenha interesse por uma aula online, onde não tem uma máquina na mão, onde não se tem um paquímetro na mão, um instrumento qualquer na mão. Então, isso aí nos traz muita coisa no nosso dia a dia, como empreender no conhecimento. Tá? Então, tanto na aula presencial, como também na aula virtual. E isso a gente leva para dentro da sala de aula, né? Então, todos os desafios que a gente leva para a sala e mostra para o aluno como de fato deve ser. Qual que é a importância de empreender para que a gente não fique dependente do passado, né? Sempre procurando as soluções. Bom, muito obrigada. Agora, uma pergunta para o Igor, da Milena. Quais as dificuldades de se voltar ao empreendedorismo tendo formação em medicina? Realmente, quando você tem a formação em medicina, você acaba se voltando muito à área técnica, né? Ninguém quer, assim, normalmente não vê médicos se voltando ao empreendedorismo, exceto na própria área médica. Tipo, eu sou radiologista de formação. Foram 6 anos de faculdade, 4 anos de residência. Foi um total de 10 anos de formação para eu chegar no nível de especialização que eu preciso para exercer o meu trabalho com perfeição. Né? E ainda assim eu preciso de experiência prática para ir me aprimorando com o tempo. Né? No total são quase 17 anos como médico. E, assim, pensar em largar tudo para migrar para uma área que, assim, era totalmente avulsa, né? Não era algo que estava presente no meu dia a dia, porque, basicamente, desde os 16 anos de idade, eu me preparo para iniciar a carreira médica, entro na faculdade e começo a residência médica. Então, assim, foi basicamente da minha adolescência em diante, eu tinha que pensar em ser médico e vou me formar para isso. Mudar o mindset, mudar a cabeça e me voltar a empreender, que na verdade é uma paixão muito maior do que a medicina, realmente, assim, foi complicado, foi muito difícil, foi, assim, é duro, tanto é que eu ainda estou aqui, né, ainda estou dentro do hospital, ainda não larguei tudo para viver apta 100%, né, já são 3 anos tocando a apta nessa vida dupla, como eu falei para vocês, e assim, tem que ter muita força de vontade para querer fazer as duas coisas juntas, entendeu? Quando você vai empreender fora da medicina, né? Empreender na medicina para o médico é relativamente fácil, não é tão complicado. Obrigada, Igor. Agora mais uma pergunta para o Bernardo. Quais foram suas vias de financiamento? Tiveram Venture Capital, Seed Capital ou aceleração? Legal. Em 2012, quando a gente começou, e eu comentei que as pessoas acharam que a nossa ideia era sexy, foi louco que a gente conseguiu um investidor relativamente fácil. Eu fui muito enganado, na verdade. Eu fui sentar com 2 investidores anjos, e os 2 primeiros investidores anjos que eu sentei, eles foram e colocaram dinheiro, investiram R$150 mil, a cada um R$75 mil para começar o negócio. E aí era só eu e o Léo, meu sócio. A gente achou, a gente é muito foda. Isso aqui é muito fácil, você devia ter empreendido antes. Aí a gente conseguiu esse dinheiro, colocou ele bem guardadinho no banco e foi aos pouquinhos investindo para construir o produto, só que o negócio não estava dando certo, não funcionava e o dinheiro acabando. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre foi muito diligente com o dinheiro dos nossos investidores, porque tem uma coisa que a gente tem de sentimento com esses 2 que colocaram dinheiro no começo, é um sentimento de lealdade. Eles acreditaram em 2 moleques que tinham tudo para dar errado, botaram aquele dinheiro e a gente cuidou muito bem dele. Então, quando a gente começou a acertar a mão no produto, na verdade, o compromisso que a gente fez entre a gente é que a gente não levantaria mais dinheiro imediatamente. A gente acertaria o produto, começaria a ter os primeiros clientes, começaria a ter dinheiro pago pelo cliente. Isso é muito importante. Você conseguir dinheiro do cliente quer dizer que você está acertando a mão mesmo. Então, aquele gráfico que eu mostrei de crescimento de vocês é um gráfico orgânico de crescimento depois que a gente acertou a mão. Era basicamente o dinheiro que a gente recebia dos clientes estava sendo reinvestido em inovação e aquisição de clientes, em vendas e marketing. Mas aí, quando a gente entrou na Stone, o primeiro aporte que eles fizeram um aporte nível Seed para Series A,
que certamente ajudou a gente a acelerar bastante o desenvolvimento de produto e crescer. E agora a gente recebeu um outro investimento já com um outro patamar que realmente pode levar a gente a gerar mais impacto e realizar mais de fato a nossa missão. Então, são etapas. Mas cuida do dinheiro e foca em gerar valor que seu cliente vai te pagar. Então, continuando um pouco na linha da Stone, mais uma pergunta da Larissa agora. Perguntando como foi o processo de parceria com a Stone, se vocês se adaptaram bem assim de primeira. O que aproximou a gente da Stone foram duas coisas. Primeiro foi tecnologia, porque a gente estava buscando um parceiro de tecnologia e a gente viu que a Stone era a parceira ideal naquele sentido, naquele momento. Mas o que de fato fez a gente casar foi cultura. Foi o fato de que quando a gente estava precisando lá e pensando em inovação, todas as outras empresas estavam falando assim, putz, isso aí vai ser difícil, as empresas que estão estabelecidas, elas gostam do status quo, elas gostam do jeito que está, elas querem que fique daquele jeito, ainda mais quando um duopólio, que era no passado com Cielo e Rede. Então, quando a gente falou com o pessoal da Estônia, a reação deles foi, puta, vamos fazer, no começo vai ser ruim, vai dar uns bugs, mas a gente vai mostrar para todo mundo que isso tem valor e que vai ser bacana. Foi a hora que a gente, de fato, se aproximou. A gente percebeu que a gente queria estar junto deles porque a gente simplesmente pensava parecido nos princípios. Legal. Agora, uma pergunta para o Luciano. O Gabriel perguntou se você já se considera empreendedor social e se você poderia falar um pouquinho mais sobre isso. Olha, estou começando a me considerar um empreendedor social, tá? Na verdade, isso vem de encontro aos meus pensamentos, ainda mais depois que a gente começa a entrar nessa área da saúde, onde a gente vê que são valores exorbitantes. O Igor aí deve saber como que é, ainda mais num país onde a gente vive, né? Mas, graças a Deus, a gente tem profissionais como o Igor, que está trabalhando nessa condição, com tecnologia própria. Para vocês terem uma ideia, um pacotinho de luva, de 100 luvas aí, de látex, né, de processo cirúrgico, custava aí em torno de R$ 8, 12 reais. Hoje está custando 48. Então, eu, nessa linha de pensamento, penso da seguinte forma. Eu quero criar, não eu, né? Quando eu digo eu, é um grupo. Formas da gente conseguir contornar tudo isso e a gente poder criar modos de produzir isso no nosso próprio país. A gente tem tudo isso para ser feito aqui. As face shields, a gente está sendo feito aqui. Estava sendo ofertada aos hospitais a R$ 86. A gente conseguiu fazer a custo de R$ 5,20. A gente produziu mais de 5.000 face shields e distribuiu gratuitamente aos hospitais. Os aventais de TNT, hoje eles estão ofertando para a rede municipal e estadual a cerca de R$ 14 e estava um valor de R$ 6. Hoje a gente doa esses aventais para os hospitais, para as UTIs. Gorros, estava a 30 centavos, hoje estão vendendo a R$ 5. A gente doa isso aí aos hospitais. Recebi telefonemas dizendo, olha só o que você está fazendo, porque você está estragando o mercado. Eu não estou estragando o mercado, tá? Nosso grupo está mostrando que é possível a gente ajudar os outros, a sociedade, de uma forma muito mais simples. Podemos viver num mundo capitalista sem ganância. Essa é a verdade. Porque hoje a gente pode estar não precisando, mas amanhã a gente pode precisar. Onde já se viu, a gente estava cotando uma máquina para fazer máscaras, para fazer distribuição gratuita, no valor de R$ 180 mil. Em uma semana, na outra semana, foi para R$ 732 mil. Máscaras de tripla camada de TNT para ser feita e distribuída nos hospitais da nossa região e na onde fosse necessário. Desistimos. Por que isso? Então, nós estamos trabalhando, me considero
partindo desse princípio, eu me considero um empreendedor social. Porque me preocupo com o meu próximo, me preocupo com o futuro dos que vêm por aqui, tá? Porque é possível a gente dar trabalho, trabalhar com pessoas que têm proatividade, que tem muitos que estão assim. Existem muitas pessoas que ainda estão na zona de conforto, e essa pandemia veio para que isso mude o pensamento de todos, como o Bernardo disse, que a pandemia veio para mudar alguma coisa, mesmo no negócio deles, que fala assim, como eu vou ajudar o pequeno? Nós também, como nosso trabalho no Ajudar Sempre, e como é que eu vou ajudar um médico, um enfermeiro, o nosso vizinho ali que não tem dinheiro para comprar uma máscara de TNT, né? Então, tudo isso me fez a crer e está fazendo eu a crer que eu estou indo para o empreendedorismo social, tá? Então, e eu tenho comigo a seguinte frase, que o impossível não existe. O impossível só é viável aos que nunca usaram, né? Então, a gente tem que usar a cada dia. Se eu não tivesse pego a válvula exalatória na mão para mim saber como é que ela é o funcionamento dela, se eu não tivesse perguntado como ela era, se eu não tivesse essa proatividade, empreender nesse conhecimento, isso é empreender. Saber como funciona, qual que é a necessidade disso, eu não estaria ajudando ninguém. Eu só vim aqui para saber como é essa peça, para mim imprimir, projetar ela e doar a vocês. Não, não é isso. O nosso mundo não está precisando disso. Está precisando de algo mais. É o algo mais. Nós precisamos surpreender o nosso cliente. Nós precisamos surpreender aqueles que desacreditaram da gente. Que acredito que muitos de vocês, como acredito, não sei, não conheço o Igor, não conheço o Bernardo, estou conhecendo agora, que às vezes tem pessoas que desacreditaram deles e de vocês. Então, esse é o negócio. A gente tem que surpreender a cada dia, a cada instante, até mesmo a gente. Tá? Então, eu tenho que ir lá. Aquela válvula foi o meu ponto de inspiração. Como um dia uma professora disse, por eu ser filho de caminhoneiro, minha mãe era dona de casa, perguntou, ô Luciano, todo mundo de uma classe era de 8ª série, ela perguntou, o que você gostaria de ser? Eu falei assim, eu quero ser engenheiro. Ela olhou para mim e falou assim, mas como você quer ser engenheiro? Você nunca vai ser um engenheiro, né? Então, eu fui desafiado. Falei assim, você não tem condição para ser engenheiro. Na minha formatura, eu fui lá e levei o meu convite a ela, mostrando, olha, aqui eu vim trazer o meu convite de engenheiro. Então, empreender socialmente é uma coisa que me torna uma pessoa completa, tá? Não é o dinheiro que vai nos trazer felicidade total. Tanto é que, se trouxesse felicidade total, a gente conseguiria comprar todos os respiradores do mundo. E a gente não tem respiradores no mundo. Hoje, a gente depende de outros países para ter o respirador aqui dentro, mas a gente tem condição de ter os nossos respiradores aqui no Brasil. Nós temos condições de produzir as nossas máscaras aqui no Brasil. Nós temos condições de produzir os nossos aventais aqui no Brasil. Nós temos condições de produzir tudo aqui no Brasil. Nós temos essa condição. E vocês que estão como estudantes, como jovens, têm como empreender e fazer com que isso volte a ser feito dessa forma. Não podemos ficar dependendo dos outros. Com certeza. Com certeza. Então, passando aqui rapidinho para a próxima pergunta, para o Igor. Vejo que o uso de testes rápidos para diagnosticar o Covid-19 está sendo controverso. Vocês estão passando por isso? Recebendo algum tipo de preconceito? Se sim, o que estão fazendo para mostrar que seu produto é diferente? O primeiro passo foi o tipo de teste que foi desenvolvido, né? Então, o primeiro ponto é o seguinte, a gente realmente tem problemas com alguns tipos de teste, isso foi constatado, tanto que a Anvisa hoje solicita que os testes venham importados com um registro ou uma contraprova feita pela Fiocruz.
para ela liberar a autorização dos novos testes e até dos testes que ela autorizou no começo do ano, a Anvisa solicita que a Fiocruz faça uma contraprova desses testes. Vários são reprovados. E vários estão perdendo o registro. Então, tem esse preconceito de verdade, isso não é mentira, tá? Isso acontece mesmo, não é fake news, tá certo? Que testes dão errado, dão falso negativo e também dão falso positivo, e isso é natural, tá certo? Não é só teste de Covid que dá falso positivo e falso negativo, teste para assim, vários tipos de testes e para outras várias doenças podem dar falso positivo e falso negativo. Isso é normal e está dentro de um padrão esperado para o tipo de ciência que a gente desenvolve. Ou seja, é normal que esses testes deem falso positivo ou falso negativo. Mas quando dá fora de um espectro, né, quando dá fora de uma razão de normalidade, aí sim tem que se tomar cuidado e esse teste realmente pode ser um problema maior do que uma solução de fato. Né? Porque testar corretamente é muito importante. Saber se a pessoa de fato tem Covid ou não é muito importante. Tá? Porque se eu dou um diagnóstico positivo para um paciente que não está positivo, isso pode ter várias implicações, certo? A gente tem um diferencial muito grande em relação aos testes importados, tá? E aqui a gente coloca porque a tecnologia foi desenvolvida aqui dentro do Brasil por pesquisadores do IPT, que é um dos principais centros tecnológicos do país, em parceria com a APTA, né? A gente desenvolveu uma parte do reagente, eles entraram com a outra parte da tecnologia. Segundo ponto, a maior diferença em relação aos testes que estão no mercado, como eu exemplifiquei, é porque a gente não está detectando se a pessoa teve ou não contato com o vírus por conta da reação que o organismo faz ao próprio vírus, que são os anticorpos. O que o teste chinês detecta são os anticorpos. O nosso, diferente do teste chinês, está detectando o próprio vírus. Tá? É uma tecnologia totalmente diferenciada, a gente não se compara a esse tipo de teste, até porque a gente está agindo em uma etapa da doença que é a etapa onde a pessoa mais está propagando a doença, ou mais está infectando, que é a etapa onde o vírus está se replicando na pessoa. Certo? Ele passa por um período onde ele aumenta muito a taxa de replicação e depois ele começa a diminuir, porque o próprio organismo vai entendendo que aquilo é um agente agressor, vai combatendo a infecção pelo vírus. A gente detecta o vírus a partir do 2º dia e até o 10º dia, mais ou menos. Tá? Após isso, também já não tem mais vírus, não tem por que a gente detectar. Mas dali para frente, o próprio organismo já resolveu a doença. Né? Então, a gente tem esse diferencial. A gente está, basicamente, substituindo um equipamento de R$200 mil por testes que devem chegar ao mercado por volta de R$50 cada. Ah, legal. Que tem o lado social, né, Luciano? Estava falando aí do lado social, né? Teve investimento grande da própria APTA para isso, teve investimento do governo federal, eu tenho que citar aqui porque a gente teve apoio do MCT, a gente teve apoio do Embrapi, o próprio IPT apoiando é um apoio do governo, né, porque é uma instituição pública, né, a gente entrou com nossa contrapartida que foi tecnologia mais dinheiro, né, mais recurso, para chegar num produto que provavelmente vai ser uma das melhores opções para se testar Covid daqui a pouco. Mais acessível à população, né? E muito mais acessível, né? De fácil produção, super estável, fácil de distribuição e muito sensível e muito específico, né? Que foi assim, a gente chegou numa taxa assim, chegou num teste que é muito bom de verdade, entendeu? Foi isso que a gente conseguiu fazer. 100% brasileiro. 100% brasileiro. É muito bom ver esse tipo de tecnologia sendo produzida por aqui, né? São produzidas aqui. Muito legal. Então, próxima pergunta para o Bernardo. Vocês aumentaram o alcance do comércio com compra local? E quais as expectativas para o pós-pandemia? Pergunta da Larissa. Legal. O canal de aquisição de clientes, a forma como o comerciante consegue o cliente dele hoje em dia é por meio da calçada, né? É por meio da porta, são pessoas passando na frente, optando por entrar e pagando ali, consumindo e tal. Nesse momento essa calçada está vazia e o estabelecimento dele está fechado, ele não pode receber ninguém ali dentro. Então, quando você fala de aumentar o alcance, eu diria que sim, porque a ideia do Compre Local é colocar o seu bairro na palma da sua mão, é ajudar você a se conectar com o seu lojista mesmo sem necessariamente ter que passar na frente ou ter que entrar ali dentro. É muito louco, porque esses lojistas não estavam conectados. Você tinha que descer para ir lá falar com ele ou para ir fazer um pedido. Eles não estavam prontos para receber esses pedidos. A gente sabe que tem o iFood, tem o Rappi, mas não representa a realidade do Brasil. A gente acaba pegando
o que acontece nas metrópoles como normal, mas não é bem assim. E mesmo nas grandes metrópoles tem muitos estabelecimentos que ainda não estão nessas ferramentas, porque realmente não faz sentido, não abrange todos os problemas. Então eu diria que sim, a gente aumentou a abrangência deles e é muito legal que a gente está conseguindo gerar demanda à distância para tipos de logística que a gente nunca nem esperou. A gente tem a revendedora da Mary Kay, a gente tem aquela pessoa que vendia o brownie dentro da empresa que ela trabalhava e que de repente falou, pô, eu quero continuar vendendo, eu não tenho loja, eu não tenho nada, mas quero, pô, tô aqui no bairro, né? Se alguém quiser, o meu brownie é uma delícia. Então você tem vários casos de uso para que você consiga aumentar assim a abrangência do lojista. Agora, os planos para o pós-pandemia, a primeira coisa de tudo que a gente já decidiu o que a gente fez até agora é para sempre gratuito. Então, o primeiro de tudo é que a gente quer continuar, quer deixar a ferramenta que ela seja aberta para qualquer lojista se cadastrar. De novo, não precisa ser cliente Stone, não precisa mesmo só se cadastrar lá. O que a gente pretende fazer, obviamente, é conseguir gerar algum modelo de negócio para que a gente possa ter receita e possa gerar mais impacto, que a gente consiga, no fim, construir mais funcionalidades para conectar mais ainda essas pessoas aos lojistas. Uma coisa que é importante você não precisa ser uma empresa sem fins lucrativos para ser uma empresa social, como o Luciano comentou, né? O Igor é uma empresa, ele tem um impacto imenso social, mas não necessariamente uma empresa sem fins lucrativos. A forma que você põe o dinheiro, que você aloca o capital e como você mede o seu sucesso pode ser social, né? Então, a gente vai buscar formas de manter esse projeto vivo e que a gente consiga gerar mais impacto no fim. Muito legal. Então, agora a próxima pergunta do Luciano é feita pelo Lucas Vasques. Qual foi a maior dificuldade para escalonar essa produção de máscaras? Bom, a maior dificuldade para a gente foi encontrar voluntários, né, no primeiro momento. Nós temos na nossa gerência do grupo, nós temos 4 pessoas. A gente usou a TV local, né, usou os meios sociais para encontrar essas pessoas, foram primeiro as costureiras. E depois a gente alocou os professores da própria ETEC, do curso técnico mecânica, e alguns outros professores e outros voluntários, amigos, colegas, né? E para fazer montagem das máscaras, os doadores anônimos, e a gente começou a trabalhar. Então, no início, a gente conseguiu cerca de 6 costureiras, uma cortadeira, que elas deram um show em produção para a gente, e a gente começou a trabalhar. Isso aí, para organizar, demorou cerca de 8 dias, né? E a gente começou a ganhar os materiais. Então, assim, dificuldade mesmo, a gente não teve tanta, não, tá? Porque o pessoal interiorano, eles são muito bem resolvidos para ajudar, sabe? Eu não conheço muito as pessoas assim das grandes cidades, né? Mas eles são muito hospitaleiros, então a gente pediu ajuda e de pronto eles atenderam, né? Recebemos bastante doações nesse momento, do dia 12 de março até meados de abril. E depois as coisas começaram a ficar um pouquinho mais difíceis. Mas mesmo assim a gente continuou o processo. Agora o que se está mais difícil para a gente é angariar fundo para a gente continuar o nosso projeto. Mas não paramos. Legal, incrível. Agora, então, para encerrar essa nossa conversa, tenho a última pergunta para o Igor, que é como vocês conseguiram chegar em fase pré-clínica em apenas 1 ano? A pergunta é essa, se a gente conseguiu chegar? Chegar em fase pré-clínica em 1 ano. O que acontece? Por conta do processo que foi desenvolvido, a nossa tecnologia em si, ela acelera muito essa etapa inicial do desenvolvimento, que a gente chama de drug discovery, ou a descoberta do composto, tá? E por conta dessa aceleração na descoberta do composto, a gente também já consegue prever o que tem que fazer para testar esse composto, certo? Como a gente está lidando com pequenas fitas de DNA e RNA que vão modular o maquinário celular,
a gente já tem um entendimento comum de como essas fitas agem, o quão tóxicas elas são, como elas interferem, né, nesses processos dentro da célula, e por conta disso a gente consegue abreviar os estudos in vitro e já prever o que serão os estudos em animais quando necessários. Aí é onde está o segredo, assim, o mistério do negócio, né? Descobrir o composto correto e ir para o laboratório já tendo noção do que vai ser feito. Isso agiliza muito o trabalho, reduz muito o custo e é onde a gente, de fato, consegue ganhar tempo e chegar, assim, rapidamente, né? Na validação pré-clínica bem feita, tá? Hoje, inclusive, a gente está conversando com alguns dos maiores CROs do mundo, que são os laboratórios contratados para fazer esse tipo de teste, tá? Normalmente, quando a indústria farmacêutica vai testar os compostos, por exemplo, a Merck, a Roche, a Pfizer, a Cristália, a Shea, que seja, não são elas que testam os compostos que elas descobrem. São laboratórios que são contratados para fazer os testes. Por quê? Pode haver, sim, um conflito de interesse, né? Às vezes um resultado que sai um pouquinho fora do normal ali, que não é tão legal, entendeu? Eles acabam passando ali um pano quente em cima, usa aquele resultado de forma um pouco não correta, digamos assim, e passa aquele composto como se fosse um composto muito bom. Mas, na verdade, isso não pode acontecer, e por isso que a gente terceiriza todo o trabalho de testagem, tá? Naturalmente que isso tem um custo, né? Pode levar um tempo, porque não depende só da APTA, depende muito do tempo do CRO, né? E nessa etapa que a gente está agora, que são os testes em animais, a gente tem que esperar os animais nascerem, crescerem, eventualmente, se for necessário, desenvolverem a doença, para que dali a gente use o nosso composto para tratar a doença primeiro no animal, para saber o quão eficiente é esse tratamento no humano também. Muito legal. Obrigada a todos pela apresentação. Obrigado a você. Pelas perguntas, foi incrível. Muito obrigada. Agora a gente vai passar para aquele momento que eu falei da apresentação da ISEC. Então, Otávio, pode começar. Olá, boa noite. Meu nome é Otávio. Eu sou diretor de intercâmbios para organizações na ISEC em Bauru, tenho 20 anos. Vou contar um pouco da nossa organização e como a gente trabalha, quais são os nossos produtos, um pouco de intercâmbio, enfim. Então, hoje a ISEC é uma organização mundial que trabalha em mais de 120 países. A gente trabalha de acordo com as metas da ONU, alinhada com as metas da ONU. Então, a ONU tem 17 objetivos para tornar o nosso planeta sustentável. E aqui na ISEC em Bauru, a gente trabalha com alguma delas. Nosso objetivo é o desenvolvimento da liderança jovem através desse intercâmbio. Então, temos 3 tipos de intercâmbio dentro da organização. Hoje, a ISEC em Bauru trabalha com um deles. Eu vou falar um pouco mais, mas todos são voltados para desenvolvimento de liderança jovem. E aí, alguns desses objetivos, né, que a gente trabalha aqui na ISEC em Bauru, são esses. Então, o objetivo 2, que é Fome Zero, com o objetivo de conseguir implementar a Fome Zero no mundo, com saúde e bem-estar, a fim de melhorar a saúde e bem-estar de toda a população mundial, educação de qualidade, igualdade de gênero, redução da desigualdade, ação climática, para impedir essa mudança climática que temos hoje no país, no mundo, vida marinha, e também a meta 17, ela tem como objetivo alavancar todas as outras metas em conjunto, e aí de diversas maneiras, seja de uma maneira mais administrativa, ou de alguma medida mais administrativa, né? Ou também de alguma maneira digital e marketing. E aí, quando a gente fala de intercâmbio voluntário, o que significa isso, né? O que é um intercâmbio voluntário, o que é um intercâmbio da ISEC? Então, o intercâmbio voluntário, ele é um intercâmbio que vai colocar a pessoa ali, o voluntário, em um ambiente desafiador, que provavelmente ele não teria contato antes, que vai fazer com que ele pense muito sobre o desenvolvimento dele, pessoal, mas também profissional, por isso a gente trouxe, e achou interessante também trazer esse tema, por questão de a gente pode sim fazer com que, através do intercâmbio, a galera se torne um pouco mais, tem esse espírito empreendedor. Então, através do intercâmbio é possível sim fazer com que a galera desenvolva esse espírito empreendedor e aprenda algumas coisas sobre empreendedorismo durante o intercâmbio. Dos intercâmbios que a gente sempre conta, por exemplo, um cara que ele fez um intercâmbio alinhado com a Meta 4,
ele era para ensinar inglês para algumas crianças em um país que não tinha um mínimo de condições de educação. E aí ele chegou nesse país e no intercâmbio dele, as classes de aulas não tinham luz. E aí a dificuldade não era só ensinar inglês para as crianças, e sim como ensinar se não tinha um ambiente com luz. E aí ele criou uma startup a partir desse intercâmbio, que é uma startup chamada Litros de Luz, onde nesse intercâmbio ele não só ensinou inglês, mas como também fez com que através de garrafa PET e água, ele furou o teto da escola e fazia com que o sol refletisse a luz nessas garrafas de água e iluminasse toda a sala de aula. Então, é assim possível, através de um intercâmbio voluntário, sair com ideias empreendedoras dali. Então, esse é o principal objetivo, impactar um pessoal, a sociedade positivamente, é claro, que está em condições mais vulneráveis. E aí, esse é o nome do nosso produto, né? Na ISEC, então é o Voluntário Global. E aí, na ISEC em Bauru, a gente trabalha com... Esses são os nossos principais destinos. São Argentina, Colômbia, Peru e o México. E a duração dele são de 6 a 8 semanas. E aí, isso é uma duração que, sim, é um período curto, por conta de muitos fatores, mas é possível, sim, como eu já disse, uma história, desenvolver muita coisa durante esse período. E aí, um pouco mais sobre os custos do que é preciso para tomar esse intercâmbio voluntário. A passagem é de responsabilidade do próprio intercambista, então isso vai de acordo com o destino dele. A gente, lógico, dá todo o suporte para encontrar a passagem mais barata, mas é com os custos dele que ele paga a passagem, de acordo com o país que ele escolheu. O seguro-saúde é uma exigência da ISEC também a nível global, por conta de seguro da pessoa e garantir a proteção da pessoa durante todo o intercâmbio. E aí a ISEC nacional, a ISEC no Brasil, tem uma parceria a nível nacional com a AssistCard para assegurar os nossos clientes, os nossos consumidores, nossos voluntários. E a taxa da ISEC em Bauru hoje é de R$ 1.715. Essa taxa está incluso muitos benefícios, isso vai depender muito de cada projeto. Tem outras taxas também, que aí, caso vocês queiram saber, eu vou deixar meu contato no final sobre isso, mas essa é a primeira taxa e a única taxa que você paga a princípio. Depois não é necessário pagar mais nada, tipo, com o tempo a gente vai planejando isso, vai conversando, mas a princípio é só essa única taxa que vocês têm que pagar. Essa taxa é voltada tanto para custos administrativos, manutenção do escritório local e também nacional, e projeto e para o suporte do intercambista durante todo o projeto dele, durante todo o intercâmbio. Aí eu gostaria de saber se vocês têm se vocês têm alguma dúvida e como fazer com que esse intercâmbio seja o melhor possível para vocês. Eu hoje estou há 9 meses na organização, estou com o meu intercâmbio comprado, quero muito viver essa experiência e a gente está tomando as medidas necessárias de acordo com a pandemia, claro, para que nossos clientes, nossos consumidores tenham a melhor experiência possível. Enquanto o pessoal vai digitando aqui no chat, eu queria agradecer novamente a todos os palestrantes pelo tempo que vocês disponibilizaram aqui para o evento. Vocês foram imprescindíveis para esse evento acontecer e muito obrigada por tudo que vocês passaram para a gente hoje, tá? Obrigado a você. Eduardo, muito obrigado, viu? Bernardo, parabéns, Luciano também. Vocês são fantásticos, cara, muito legal. Eu que agradeço também essa possibilidade de estar compartilhando com vocês um pouquinho do que eu sei, né? E do que estou aprendendo com vocês também, lógico. A live demora um pouquinho para chegar, né? No YouTube. Mas vamos esperar um pouquinho para ver se alguém faz uma pergunta. Mas como você deixou seu contato, né, Otávio? Sim, aqui, ó, se vocês quiserem, podem tirar um print ou até mesmo uma foto. Esse aqui é o meu contato, e vocês podem me chamar à vontade. Caso queiram tirar dúvidas também em particular, fiquem à vontade. Podem me chamar a qualquer momento, qualquer horário. Eu respondo bem rápido, procuro sempre responder o mais rápido possível e sempre postei para vocês. Então, qualquer coisa, entre em contato com o Otávio depois, no WhatsApp. Eu queria agradecer também a presença de todos que assistiram a nossa live, fizeram isso acontecer, que participaram com as perguntas.
Também vocês foram outro ponto essencial para o nosso evento, então muito obrigada. A live vai ficar disponível aqui no YouTube para quem quiser assistir depois, para quem perdeu também. E muito obrigada a todos pela participação.